Graça e paz, amados irmãos, amigos. Venho nesse momento trazer algo que Deus colocou em meu coração para que talvez seja uma resposta das suas perguntas. Aonde Jesus vem nos lembrar sobre a oração. A oração, amados irmãos, ela pode ser uma chave para a cura, uma chave para uma comunhão verdadeira com Jesus, uma chave de uma resposta que você procura em homens, ou você se pergunta por que nada acontece. Nesta manhã eu venho atentar você e chamar a sua atenção. Qual é a sua intensidade em oração ou em reza com o Evangelho e com o Reino? Você tem colocado a sua vida em intimidade com o Reino de Deus? Porque, amados irmãos, a oração ela é uma conversa sua com Deus, o Criador, que te faz levantar todas as manhãs, que te faz respirar, ter o movimento, ter a sua saúde. Ou muitas das vezes, mesmo você estando doente, essa situação pode ser algo que Deus tem proporcionado para você se aproximar dele em oração. Jesus, várias vezes na Bíblia, nos mostra que ele orava ao Pai. E ele nos impulsiona a orar, colocando o nome dele dentro da oração com Deus Pai. Amados irmãos, nessa manhã eu venho te colocar uma reflexão. Qual é a sua intensidade de comunhão com Deus, com Jesus? Será que a nossa intensidade tem sido somente de falar ou ir à igreja? Amados irmãos, a intimidade com uma pessoa, ela só vem com você falando, procurando falar com ela todos os dias. Assim como nós fazemos todos os dias, às vezes mandando uma mensagem para um amigo, para um querido, que a gente tanto gosta e que a gente não deixa nenhum dia de falar com ele. E a pergunta é, se conseguimos fazer isso com um ser humano terreno, o porquê não conseguimos fazer com Jesus? O porquê que a nossa fé ela continua sendo rasa quando Deus nos apresenta a sua profundidade? Então, nesta manhã eu venho trazer a você a resposta que talvez você está procurando, que Deus use alguém para falar com você, ou por que Deus não faz as coisas acontecer? Por que as coisas não acontecem? Será que a sua aproximação com Deus tem sido profunda? Qual é a sua intensidade de oração, amado irmão e amada irmã? Você tem acordado todas as manhãs e procurado se separar para ter uma conversa com Jesus? Você tem procurado Jesus, falar com Jesus como você fala com um amigo, com um ente querido, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com a sua namorada, ou com o seu namorado? Ou será que você tem dado mais atenção para as pessoas da terra que não pode te ajudar em nada? Ou pode até te ajudar, mas momentaneamente, que vai passar rapidamente e não vai trazer a alegria, a paz que você procura? Nesta manhã eu venho trazer de Jesus uma palavra forte para você. Jesus é o caminho, Jesus é a resposta que procuramos. E somente essa resposta ela vai se manifestar se eu tiver uma comunhão diária com o Senhor, que tem poder para curar, para libertar, para abrir porta onde não tem porta, para trazer a paz que procuramos no mundo e não vamos encontrar. Então, amados irmãos, que eu venho trazer para você que você guarde e reflita. Qual é a intensidade sua em oração com Jesus? Você tem orado? Você tem procurado passar um tempo de oração? Jesus nos refere em vários temas que ele orava, se separava para falar com Deus. E por que eu e você achamos que Deus entende a nossa falta de tempo, a nossa falta de busca? Deus não quer, amados irmãos, somente segundos de oração. Deus quer um tempo com você para separar a sua vida, transformar a sua vida, para colocar a sua mentalidade na mentalidade dele. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e o pensar de Deus não são os nossos pensar. E somente vamos conseguir ter o pensamento de Deus e andar nos caminhos de Deus se eu tiver uma intimidade de oração, de busca, de separação com Ele. Quando nós estivermos verdadeiramente em Cristo, na intensidade da procura,
Ele vai nos direcionar, Ele vai nos capacitar. Ele vai mostrar o caminho da nossa felicidade, Ele vai trazer a paz, porque aquele que tem intimidade com Jesus, Jesus tem o prazer de trazer paz, de nos abençoar, de nos agradar, porque quem ama de verdade, quem tem uma intimidade de verdade com outra pessoa, ela vai querer sempre dar amor àquela pessoa, ela vai querer sempre fazer o bem para aquela pessoa. Então que você possa refletir, amados irmãos, sobre a sua vida e a sua conduta com o reino de Deus. Você tem procurado Jesus verdadeiramente? Será que a falta de resposta para a sua vida, será que a falta de cura, a falta de paz que você procura não está diante da situação que você não está tendo intensidade com o dono de tudo? Que você possa guardar essa reflexão, irmãos. Porque Jesus, em sua palavra, tem um dos versículos da sua oração, Jesus, em Marcos 14, do 32 ao 36 em diante, Jesus ele leva os seus 3 discípulos a Getsemane e ensina a eles vigiar e orar para que eles não venham a cair em tentação. E nesse tema, Jesus encontra os seus discípulos dormindo várias vezes. Nesse versículo é encontrado os discípulos dormindo 3 vezes que Jesus chegou até eles. Será que eu e você não estamos dormindo espiritualmente? Será que a nossa intensidade tem sido somente falada na comunhão com Jesus, mas praticada poucas vezes? Que você procure ter intensidade no reino. Se você tiver intensidade no reino de oração, de busca, de separação, Jesus vai direcionar a sua vida, a minha vida, na verdade do seu evangelho. E as coisas vão começar a acontecer. Por quê? Porque estaremos debaixo de um direcionamento, debaixo de uma intimidade, de uma comunhão com aquele que tem resposta para todas as nossas perguntas e tem o caminho correto para a nossa salvação. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você reflita sobre a sua intensidade, sobre a sua procura com Jesus. Se você não é acostumado a orar, tem uma palavra reveladora para você. Não tem como você ter comunhão com Jesus e falar que ama Jesus se você não procura estar com Ele. Quando você ora, você está tendo um tempo com Jesus. E esse tempo vai ser muito valoroso para os seus dias, para os seus caminhos, para o seu pensamento e para você não cair em tentação e não cair no pecado. Que Deus possa te abençoar, em nome de Senhor Jesus, e que você esteja um domingo abençoado para a glória de Deus.